Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, em nome dos supermercados BH, maior com você, e de Cara Preta, carnes nobres. No seu churrasco não pode faltar essa marca Produtos Cara Preta. E claro, eu falo também em nome dos demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do nosso canal A Voz Celeste. Ceará 1, Cruzeiro 1, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos ainda mais 2 jogos para o Cruzeiro, cumprimento de tabela, para se confirmar definitivamente a 3ª posição. Porque com o resultado de hoje, esse empate, o título aí retrata fim de Brasileiro para o Cruzeiro. Mexer não é o forte do mister, não é o forte do técnico Leonardo Jardim. Eu vim para a jornada de hoje, para a transmissão de hoje, com o otimismo de sempre e até convicto de que o Cruzeiro iria construir, sim, um resultado positivo para botar ainda mais emoção nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Embora saibamos que dificilmente vão tirar esse título aí do Flamengo, que acabou de ser hoje tetracampeão da Libertadores e que estará mais do que motivado diante desse próprio Ceará, jogando em casa na quarta-feira, para carimbar mais um título, para colocar mais uma faixa de campeão brasileiro nesta temporada. Mas uma vitória hoje do Cruzeiro daria um calorzinho, né? Daria, sim, aquele sentimento de uma ponta de esperança, sabe como que é? Uma ponta de esperança, porque não se pode perder os pontos que foram perdidos para o Ceará no primeiro turno, a derrota, os 3 pontos que foram para o ralo, porque o Cruzeiro perdeu aquele jogo por 2-1, e hoje, pelo primeiro tempo que apresentou, pela iniciativa, pela vontade, pela determinação, teve gana sim. O Diogo Reis foi feliz nesse quesito, teve gana, teve mais disposição do que a demonstrada naquele empate com o Juventude 3-3. Eu só achei um jogo parecido no quesito impressão de que, como o Cruzeiro poderia ter vencido o Juventude, porque estava enfrentando um time fraco, um time ruim, hoje não foi diferente, enfrentou o Ceará, que é um time limitadíssimo, mas que jogou na base do coração, na base, principalmente, a dedicação, mas eu quero dizer assim, com a alma, colocou a alma dentro de campo, porque luta ainda contra o fantasma do rebaixamento, luta contra a degola. Então teve o quê? Vontade, determinação realmente dentro das 4 linhas. Mas se tivesse que ter tido um vencedor, assim como foi contra o Juventude e a vitória não veio, hoje também teria que ter sido o Cruzeiro. Se a vitória viesse, teria que ser do Cruzeiro. Jamais da equipe do Ceará, que perigou em alguns momentos, até teve mais próximo desse gol da vitória do que propriamente dito o Cruzeiro da virada. Então ficou aquele sentimento, sabe? Poxa, perdeu pontos para o Juventude, que está rebaixado, e perde hoje para o Ceará com o primeiro tempo que foi apresentado 2 gols anulados, e bem anulados, diga-se de passagem, nenhum erro aí da arbitragem, nenhum questionamento quanto aos 2 gols aí do Christian, um em finalização, o outro de cabeça. Mas pelas oportunidades, pela iniciativa que mostrou o Cruzeiro, entende? Dentro da partida. Pelo segundo tempo, não, caiu bastante de produção. E o mister Leonardo Jardim, como sempre, ele acaba irritando grande parte da torcida, com a demora nas alterações, nas substituições, e com a insistência hoje, ou com a decisão que tomou de colocar o Wallace no jogo, tendo Japa, que tem muito mais qualidade, dispensa comentários, abrindo mão de Matheus Henrique, mas não é primeiro volante, e aí, pô? Recua Lucas Silva, que tem boa saída de jogo, boa saída de bola,
deixasse o Matheus Henrique na função dele. Então, acho que ele realmente escalou mal. Mas os erros que ele possa ter cometido no jogo, ou a irritação, a insatisfação que ele possa ter gerado, provocado no torcedor, com essa teimosia, na demora das alterações e na escala do Wallace em campo, foi praticamente quase que todo o jogo, só no finalzinho, faltando uns minutinhos que ele acabou substituindo o Wallace e colocando o Matheus Henrique. Então foram critérios adotados por ele hoje, que realmente são condenáveis, esses critérios. Mas não, nada que tire o brilho dele, o brilhantismo do trabalho dele, o comando dele, porque o Leonardo Jardim, que a gente sabe que tem potencial, que é um grande comandante, que é um grande treinador, é aquele Leonardo Jardim dos grandes jogos contra Flamengo, Palmeiras e por aí vai. Principalmente o Cruzeiro é aquele contra o Corinthians, dos 3-0, que foi um placar até barato para o adversário. Por isso que quando chega contra um Juventude, contra um Ceará, e deixa a desejar, a gente tem que lamentar. Na minha opinião, um empate amargo para o Cruzeiro, que acabou desistindo cedo demais de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, se não tivesse tropeçado diante dessas equipes. Eu não vou nem mais lamentar o Santos, que está numa draga tremenda, né? Altos e baixos ao longo dessa temporada, ainda não se safou de vez da degola, mas é um clube de tradição gigante. E aí você também falar que é impossível o Santos vencer como venceu o Cruzeiro no Mineirão, é um clássico, gente, é o futebol. Mas perder para aqueles que não brigam pelo título, um time limitado como o Ceará, como o Juventude, como o Sport Clube do Recife, aí é de se lamentar. Foi onde o Cruzeiro ali desistiu realmente da briga pelo título. Então, o título hoje, para ilustrar os meus comentários pós-jogo, fim de brasileiro para o Cruzeiro, agora é fim de brasileiro mesmo para o Cruzeiro. E mexer não é o forte do mister. Isso está mais do que caracterizado, provado, já mostrado, na prática, nos jogos. É o entendimento dele, é o critério dele. É praxe ele trabalhar dessa maneira, substituir no tempo que ele acha necessário, principalmente depois dos 25, depois dos 30 minutos, que foi o que aconteceu hoje diante do Ceará. Mas condenar o trabalho do mister é longe disso. Se o Cruzeiro ostenta a posição que ostenta, e certamente irá confirmar essa terceira colocação, é por méritos justamente do trabalho do Leonardo Jardim. E eu fico até na torcida para que ele cumpra o contrato. Essa semana até eu falei, o Pedro teve com um amigo meu no aeroporto e disse que tem que convencer o mister a ficar. E eu acho que ele fica porque ele pregou a volta à Libertadores, conseguiu o objetivo, então ele tem que ficar. Não pode deixar o Cruzeiro na mão, não. Tem que disputar a Libertadores, cumprir o contrato e depois voltar a ir para a Europa. Com as críticas que ele já fez ao futebol brasileiro, no quesito arbitragem, que realmente é horrorosa, se bem que hoje a arbitragem, a gente não pode tecer críticas, né? Trabalhou dentro do que manda a lei do futebol, o regulamento, tudo foi cumprido pelo árbitro da partida, mas no calendário, e por aí vai, mas que ele fique, até porque esses reforços, esse último que chegou, Vídeo Real, já é trabalho dele, já é garimpo dele, lá do Joaquim Pinto, da turma toda que faz o scout, que faz o acompanhamento e tudo mais. Não vou me alongar não, não tem que alongar, não tem que ficar aqui criticando, o empenho não faltou hoje, empenho não faltou. Principalmente no primeiro tempo, foi onde o Cruzeiro deixou de construir o resultado positivo. Uma pena que não tenha construído esse resultado positivo. E aí deu sobrevida ao Ceará, que se entusiasmou, 10 minutos Zanocelo já fazendo gol, mas o William Machado contra, porque o ataque do Cruzeiro foi inoperante, foi incompetente no meu modo de ver, teve que contar com o cruzamento do Kaique e o gol contra ali do zagueiro William Machado, para diminuir, então, essa situação, assim, em termos de marasmo, porque se perde hoje, pô, ia ficar aquele marasmo, né? Coisa chata pra caramba, mas pontuou fora de casa, isso tem que ser levado também em consideração. Mas pelas circunstâncias que eu estou falando,
Mais um jogo que o Cruzeiro deixou de vencer. Por falta de qualidade, por falta de empenho. Empenho não, mas por falta de competência, de eficácia, sabe? Você pode opinar também aí, deixar aqui o seu comentário, o que faltou realmente ao Cruzeiro. Porque, olha, posse de bola do Cruzeiro, 63% contra 37% do Ceará. 13 finalizações do Cruzeiro contra 11 do Ceará. 8 escanteios para o Cruzeiro, 5 para o Ceará. Então o Cruzeiro foi melhor. Se não teve a mesma postura do primeiro tempo, se caiu na etapa complementar, mas num todo, no geral, os números aí estão mostrando que realmente o Cruzeiro foi melhor e por isso, se tivesse que ter tido um vencedor, esse vencedor certamente teria que ser o Cruzeiro. E uma pena que esse resultado não veio, uma pena que essa vitória não veio. Vida que segue, brasileiro. Bye, bye, so long, well, well. Tem uma música antiga, não sei se é isso. Se eu estiver errado aí, vocês me corrijam. Mas Copa do Brasil, essa aí nós vamos com tudo, Cruzeiro. Tem que ser o Cruzeiro dos 3-0 contra o Corinthians. Tem que ser o Cruzeiro que ganhou dessa seleção que é o time do Flamengo, que acabou de ser tetracampeão da Libertadores neste sábado. É isso, meus comentários finais, você pode interagir, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. Interagir e discordar, fique à vontade.